Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 237, Nosso Lar, Chico Xavier, o tema As Trevas, capítulo 44. Então, voltando aqui ainda, Lísias disse assim, a maioria da população, quer dizer, 75% da população, em 100%, 75%, quando deixa o corpo físico, né? Olha aqui, ó. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos nestas regiões umbralinas. Séculos e séculos, gente. Como se não bastasse esse tempo, temos que acrescentar também que muitos ali, durante esses séculos e séculos, eles se vêem numa situação letárgica, como se fosse uma lesma cósmica, paralisada, anestesiada, dormente, adormecida. Então, séculos e séculos, recapitulando experiências. Então, os primeiros seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Tá vendo só? É o que nós dissemos no vídeo anterior, nós tratamos a respeito desse assunto, né? Olha aqui, ó. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. É o livre-arbítrio. Você vai a São Paulo, gasta 5 horas? Sim. Mas aí você sai de São Sebastião do Paraíso e pensa assim, eu não vou por Campinas, não, eu vou a São Paulo por Belo Horizonte. Tá, daqui a Belo Horizonte é 5 horas de viagem. De Belo Horizonte a São Paulo vai ser umas 6 horas de viagem. Aí você chega em São Paulo depois de 11 horas e você pensa assim, mas era para mim ter gastado 5 horas, eu gastei 11 horas. É preciso entender uma outra coisa, gente. O mal do desvio não é o desvio. Porque, na verdade, nós podemos pegar o caminho que nós quisermos. Só que respondemos por tudo aquilo que naquele trajeto prejudicarmos, lesarmos. Respondemos por tudo. Ah, mas e se nós seguirmos em linha reta? Nós não respondemos? Não, porque quem segue em linha reta não tropeça. Por exemplo, vamos apenas fazer um exemplo. Você não vê um trem de ferro, uma locomotiva, atropelando bicicleteiro, motoqueiro, não é? Você não vê uma locomotiva atropelando transeuntes nas esquinas, no semáforo. Mas por quê? Porque o trem de ferro, a locomotiva, ela anda em linha reta. Existem as curvas, mas é tudo reto. O que eu quero dizer, isso é um pouco de psicologia, a gente tem que raciocinar. Eu falo para você assim, você podia ir ao mercado para mim? Posso sim. Aí você me pergunta assim, qual o melhor trajeto? Mais rápido. Bom, o melhor trajeto, aí eu descrevo o melhor trajeto a você. Aí você, tá bom.
tá bom? Só que chega na próxima esquina, em vez de você virar à esquerda, você vira para a direita. Ou vice-versa. Alguém te grita lá no boteco. Boteco é bar, né? Para tomar um rabinho de galo. Alguém te grita lá no boteco. Ô Luiz, vem cá. Toma um aqui comigo. Lá vai eu lá. Aí chega lá, eu me sento. Tomo uma, 2, 3, 4, 5, 6. Fumo um cigarrinho. Agora você consegue entender que essa ida minha àquele bar é psicológica, é psicologia? Estacionar nesse bar é a promiscuidade, é as coisas erradas, ilícitas que nós praticamos aqui na vida. Nós temos tudo para pensar bem no bem. Bem no bem. Pensar bem no bem. Mas nós pensamos bem no mal. Não é o contrário? Nós pensamos muito bem no mal. Enquanto o certo seria pensar bem no bem. E não bem no mal. Ô Luiz, mas não existe quem pensa bem no mal? Oh, que isso? Vamos deixar de ser ignorante. É lógico que existe. Você concorda comigo que eu vou usar esse termo, o ladrão de banco, para lograr êxito, ele fica meses e meses matutando a forma de entrar naquele banco? Estudando o mapa do banco, a porta de entrada, a porta do cofre, a senha do cofre, quem entra, quem sai, o horário, o dia, tudo. Então ali ele está pensando muito bem. Porque ele não pode falhar. Porque se ele falhar, a polícia pega ele. Você conseguiu entender agora a psicologia? Então ele está pensando muito bem numa forma de praticar o mal. Agora você consegue entender que Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Eurípides Barçanufo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, eles pensavam, eu vou para o passado, eles pensavam muito no bem. Olha só você como é que é as coisas, como que é o inverso. Eles pensavam demais para praticar o bem. Não é o inverso? Então, veja bem. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços. Repetindo marchas e refazendo velhos esforços. Repetindo. Uma hora você está lá nas regiões umbralinas, uma hora você se encontra aqui no corpo físico, repetindo tudo que você deixou de praticar nas existências passadas, repetindo marchas, não é? Nós aqui na Terra nos encontramos igual alunos repetentes, que num ano é reprovado em 2 matérias. No próximo ano, ele retorna àquela mesma sala de aula para poder repetir novamente aquelas 2 matérias, trabalhar aquelas 2 matérias. Sujeito ele, ao trabalhar repetindo aquelas 2 matérias que ele já havia falhado várias vezes, podendo falhar novamente. Então,
e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida. Não é verdade? Assim, André, é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida. Aqui na vida. Costumam se perder, né? Na floresta da vida. Porque, veja bem, isso aqui é muito profundo. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida. Pense bem na profundidade do que Lísias disse aqui. Por exemplo, alguém pega você, bota um paraquedas em você, e a uma certa altura, joga você, eu vou usar esse termo para simplificar, joga você cai lá no meio da Mata Atlântica, lá no meio da Mata Amazônica, no meio. Você não tem kit de primeiro kit de primeiro socorro, né? Você não tem alimento, você não tem preparo, você não tem nada. Você caiu, como se diz o termo aqui na Terra, você caiu de paraquedas ali no meio da Mata Amazônica. Durante o dia, você, para tudo quanto é lado você olha, você só vê árvores e mais nada, e barulhos de bicho. Durante o dia você olha para cima, você ainda consegue ver ainda os raios do sol. Você sabe que é dia, mas você não tem relógio. Você nem relógio tem. De repente fica escuro e você não tem um fósforo no bolso. Você não tem nada. O breu desce sobre você, as trevas, a escuridão. Aí você começa a ouvir milhões de sons de animais. Você olha para o céu, você vê estrelas distantes. Só que você não tem kit de sobrevivência. Você está sem almoço, sem janta. Você não tem relógio, você não tem roupa, você não tem cobertor, você não tem agasalho, você não tem nada. É aí que a pessoa se perde aqui na Terra. É aí que ele se perde. Porque veja bem, se você opta, a hora que você caiu ali no meio da mata, se você opta em ficar parado, você corre o risco de morrer. Se você sai andando, você corre o risco de morrer também. E aí, como você faz? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Se você tem conhecimento dos desígnios de Deus, se você tem um preparo, você pode ser jogado lá no meio da mata que você consegue sobreviver. Por um certo período você consegue sobreviver. Pois os bombeiros, eles conseguem sobreviver.
Os índios conseguem sobreviver lá no meio do mato. Os índios primitivos mesmos, eles conseguem. Porque estão preparados, eles têm aquele conhecimento. Conhecereis a verdade que ela vos libertará. Então vejamos, se você tem conhecimento, você busca uma forma de se alimentar com raízes, folhas, cipó, casca de árvores, folhas, cipó, casca de árvores, frutos que você sabe que não são venenosos. Isso é psicologia pura, gente. Agora, se você não tem conhecimento, a primeira folha que você vê à sua frente, você mete ela na boca e ela é veneno, te mata em questão de minutos. O cipó, a água contaminada, a casca da árvore contaminada. Você não tem conhecimento de nada. Então você vai comer o fruto. De que forma? Se você não tem conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você consegue sobreviver sim no meio da mata. Durante o dia, você pode escalar algumas árvores e ficar lá na copa da árvore para os bichos rasteiros não te comer à noite. Amanheceu o dia, você desce e segue o pôr do sol. Enfim, leste, oeste, norte, sul, você tem conhecimento do tempo. É a mesma coisa aqui na Terra. Olha só. Olha aqui. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida aqui no corpo físico. Porque aqui no corpo físico, isso aqui é uma floresta. Aqui nós deparamos com 1 bilhão de intempéries contra nossa evolução e a favor de nossa evolução. Olha só. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Nossa Senhora! Perturbados no labirinto, né? O labirinto, aquilo que nós somos fanáticos, perturbados, obsidiados, obcecados, os nossos desejos, nossas fantasias, esses são os nossos labirintos que tracejam, né? Que, enfim, alimentamos, planejamos para os próprios pés que nós arrumamos, providenciamos. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Então, classificam-se aí, né? Os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu, André? Meu Jesus amado. Você já ouviu aquela mensagem no Evangelho? Cego conduzindo cego? Onde a tendência é que todos venham a cair no mesmo precipício? É esse aqui. Nós nos encontramos em meio a uma selva de pedra, de espinho, cobra, leopardo, leoa,
serpente de tudo quanto é espécie, moribundo, escuro, trovoadas, relâmpagos. É a realidade aqui da Terra. Relâmpago, trovoada, onça, cobra, caco de vidro, escuridão. O que significa isso, Luiz? O que nós enfrentamos aqui na Terra, as dificuldades, os nossos transtornos emocionais, psicológicos, as nossas angústias, melancolia, ansiedade, depressão, os conflitos que trazemos e os conflitos que encontramos aqui, as pessoas perturbadas as quais nós convivemos com elas, os sistemas que dirigem a humanidade, sistemas caóticos que, em vez de nos evangelizar, nos desvangelizam. Em vez dos sistemas nos educar, esses mesmos sistemas nos deseducam. Você consegue entender? Traições, falta de emprego, doenças, enfim, drogas, vícios, prostituições. Isso tudo significa escuridão, treva, que nós encontramos aqui, leopardo, leoas, serpentes. São as serpentes da vida que nós encontramos aqui. Os açoites, as pancadas, as decepções, as frustrações, o excesso de orgulho, de egoísmo que trazemos e que também deparamos nas pessoas. Então, é uma selva, nós nos encontramos em meio a uma selva. Agora veja bem, conhecereis a verdade que ela vos libertará. Se em meio a esta selva, se nós tivermos conhecimento, parco que seja, é natural que aprendemos a nos desvencilhar, desvencilhar, é isso mesmo, né? Desvencilhar das cobras, das abelhas, das onças, das serpentes, dos leões, da escuridão, do caco de vidro que a gente pode pisar descalço em cima dele, né? No escuro, das doenças, das dificuldades. Nós podemos sim, em meio a essa escuridão toda, essa selva de pedra, de intempéries, com conhecimento dos desígnios de Deus, nós podemos sim, nós conseguimos nos desvencilhar-se dessas dificuldades. Aos trancos e barrancos, conforme se dizem, nós vamos caminhando. Seguramos numa árvore aqui, seguramos no outro ali, seguramos num barranco aqui, seguramos numa pedra ali, porque está tudo escuro, então a gente está caminhando, rastejando. Porque temos conhecimento. Agora, aqueles que não têm conhecimento, eles abraçam a escuridão. Eles abraçam a prostituição, a promiscuidade, as traições, as fantasias, os desejos aqui na terra. Eles abraçam as serpentes, as onças, os leões, os cacos de vidros. Eles abraçam esses que me protegem. Eu sigo esses. Eu tenho que seguir esses. É o fanatismo.
Aí a pessoa segue aquilo ali. Aí entra naquela questão do evangelho. Cego conduzindo cego, a tendência é que todos venham a cair no mesmo precipício. É o que está dizendo Lísias a André Luiz aqui, ó. Olha só. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve. Costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu, André? Compreendeu, telespectador? Compreendeu esse abismo? Compreendeu essa trama toda que nos encontramos aqui na Terra? Você consegue compreender essa trama toda? Esses nó todos? Esse entrelaçamento? Essa teia de aranha que nós encontramos ligados uns aos outros? Próximo vídeo, próximo dia,